Muito bem, meus caros. Estamos aqui para um novo encontro, para um novo vídeo. E hoje vou falar a respeito de um autor que deixou uma obra relativamente pequena, mas que provocou e ainda provoca enorme impacto, não só no âmbito literário, mas em toda a cultura. Um impacto que se traduz na utilização das suas histórias no cinema, no teatro, nos quadrinhos, mas principalmente num vasto número de interpretações e de análises que a sua obra tem recebido. E essas análises são tantas e tão variadas que o Otto Maria Carpo, no seu História da Literatura Alemã, chega a dizer que é difícil dissipar a nuvem de equívocos, porque são milhares de estudos a respeito desse escritor que repudiou parte da própria obra e que pediu que os seus originais fossem destruídos após a sua morte, o que não foi obedecido. E é só graças a essa desobediência, a desobediência de um amigo que era o seu testamenteiro, que a maior parte da obra dele chegou até nós. Bom, eu estou falando, vocês certamente sabem, do Franz Kafka. Ou, dizendo de outra forma, nós vamos conversar um pouco hoje a respeito do problema Kafka. Problema que começa no próprio nascimento desse escritor. Por quê? Porque o Kafka nasceu em Praga, em 1883. Hoje, Praga é a capital da República Tcheca. Mas naquele tempo, Praga pertencia ao Império Austro-Húngaro. Era a capital da principal província tcheca da Áustria. Agora, percebam que nós estamos falando de um mundo anterior à Primeira Guerra Mundial. Um conflito que modificou radicalmente a configuração de vários estados europeus. Bom, então o Kafka seria um escritor tcheco? Não. Não é. E não é porque ele nunca escreveu uma linha em tcheco. E porque ele só se torna cidadão tcheco nos últimos 5 anos da sua vida. Ele morre em 1924, claro, após, então, o final da Primeira Guerra. Então ele foi, na verdade, a vida inteira cidadão austríaco e escreveu em alemão. Mas vejam, seria incorreto dizer também que ele é um escritor alemão. Por quê? Porque o Kafka era judeu, ainda que não professasse a fé judaica. Assim, o Kafka, na verdade, pertenceu a uma minoria de língua alemã, e certamente experimentou o antissemitismo típico da sua época. E um outro dado, para complicar um pouquinho mais as coisas. Apesar de ser judeu, o Kafka era um leitor dedicado de 2 autores cristãos, Pascal e Kierkegaard. Ou seja, como diz o Carpo, o Kafka vai além do judaísmo, chegando mesmo a admitir 2 ideias fundamentais do cristianismo: a ideia do pecado original e também a ideia da graça divina. Bom, um homem dividido entre tantas influências, entre tantas culturas, poderia ser completamente desconhecido, se tivesse aí se limitado ao curso de direito que ele fez, e ao trabalho como advogado numa empresa de seguros e depois num instituto de seguros de acidentes de trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, outro elemento que também poderia colaborar para que ele passasse aí como um desconhecido foi a sua vida tão curta. Porque já aos 34 anos ele apresenta
os primeiros sintomas da tuberculose. E a partir daí, então, ele vai dividir os seus dias entre o trabalho, as internações nos sanatórios e a escrita. Mas uma escrita sem grande alarde, sem grande propaganda. E se nós conhecemos a sua obra, é porque o seu amigo Max Brod, como eu disse, desobedeceu seu último desejo e não destruiu os originais. Então, esse é o problema Kafka, um problema a respeito do qual nós não devemos buscar uma solução definitiva, uma explicação definitiva. Mas, como eu dizia no início, é um problema continuamente analisado sob uma infinidade de pontos de vista. Um dos principais críticos literários da Alemanha, o Marcel Reich-Rennecke, que faleceu faz pouco tempo, ele falava que, inclusive, havia aí certa saturação em relação ao Kafka, que se notava algum cansaço, não especificamente em relação às obras do Kafka, mas em relação aos livros a respeito desses livros, ou seja, aquilo que o Rennecke chama de indústria internacional kafkiana. Outros estudiosos também salientaram essa tagarelice a respeito do Kafka, como o Günther Anders, que tem um livrinho muito bom sobre o Kafka, chamado Kafka, Pró e Contra, que foi traduzido aqui no Brasil pela extinta editora Cossack Knife. O Anders diz que a diversidade de interpretações a respeito do Kafka ela não se baseia na estupidez dos intérpretes, mas no caráter multívoco, no caráter polissêmico do texto do Kafka. Outro estudioso, o Maurice Blanchot, não me lembro ao certo em que ensaio, ele também salienta essa tagarelice dos comentaristas de Kafka. Mas ele diz que não pode ser diferente. Por quê? Porque para cada tema que o Kafka aborda, existe a possibilidade misteriosa dele surgir, ora com um sentido negativo, ora com um sentido positivo. Ou seja, o mundo de Kafka é um mundo de esperança e um mundo condenado. É um mundo que pode ser um obstáculo, mas que pode se tornar um degrau. O curioso em tudo isso é que o Kafka queria apenas fazer literatura. Se a gente vai ler o diário dele, a gente encontra lá um trecho em que ele diz: sou apenas literatura e não posso nem quero ser outra coisa. Bom, mas por onde começar a leitura do Kafka? Eu proponho que vocês comecem por este livro, Essencial Franz Kafka, publicado pela Companhia das Letras. É uma boa coletânea de textos que foi organizada, traduzida e comentada pelo Modesto Carone, que é o principal estudioso do Kafka no Brasil. E aqui, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar alguns textos fundamentais, incluindo um dos que eu mais gosto, que se chama Na Colônia Penal. É uma história escrita em 1914, que o Kafka deixou guardada durante vários anos e só foi publicar em 1919. A história se passa numa ilha tropical. Um explorador visita nessa ilha um presídio, uma colônia penal, em que a principal curiosidade é uma máquina inventada pelo ex-comandante do presídio e que uma máquina que é usada para executar os sentenciados à morte. O condenado é deitado nessa máquina, uma espécie de cama de ferro,
e sobre ele desce um mecanismo, um conjunto de agulhas que vai escrever na própria carne do condenado a sentença do juiz. E a narrativa começa com o oficial responsável pelas execuções apresentando a máquina para o explorador. E já nesse início, nós temos um primeiro comportamento estranho. Por quê? Porque apesar de estar acostumado com a máquina, o oficial não esconde o seu deslumbramento. É como se ele admirasse uma pessoa cheia de virtudes, ou como se ele falasse movido aí por uma paixão amorosa. Mas esse não é o comportamento do explorador, que só aceitou estar ali por polidez, por educação. Há também o evidente exagero da pena, porque o soldado que vai morrer só desobedeceu e insultou um superior. Mas há vários detalhes que contribuem para compor uma atmosfera insólita, absolutamente anormal. O próprio relevo da ilha é estranho, parece uma paisagem lunar. Mas, na verdade, quando nós prestamos atenção, tudo é estranho. O uniforme do oficial, a complexidade da máquina, as correntes que amarram o prisioneiro, o apego que o oficial tem pela máquina, pelo aparelho, os nomes das partes que compõem a máquina, que são nomes comuns, e que remetem a coisas simples do cotidiano. Tudo é muito estranho. No que se refere às palavras que o Kafka usa para dar nome às partes da máquina, elas compõem uma das características importantes do estilo kafkiano. Ele constrói o clima de absurdo, de estranhamento, criando um contexto singular, único, que é descrito de forma simples, mas que, na verdade, é repleto de insensatez, de despropósito. O que eu quero dizer com isso? Vejam, no caso da descrição da máquina, o que acontece? Acontece que não há adequação, não há correspondência entre a função de cada uma das partes que compõem essa máquina e os nomes que o Kafka dá para essas partes. Vocês imaginam uma máquina de tortura e de morte cujas partes recebem nomes como cama, desenhador, rastelo? É como se a gente pegasse uma cadeira elétrica e desse o nome de poltrona para o lugar em que o condenado vai sentar. Ou chamássemos de gorro ou de boné a parte que cobre a cabeça do prisioneiro. Compreendem? Na verdade, o Kafka utiliza esses nomes para criar uma ironia, uma profunda ironia, que seja tão dilacerante quanto a própria máquina. Vamos ver melhor essa questão. Quando nós falamos de uma cama ou de uma poltrona, a gente se refere a quê? Se refere a móveis que servem para o nosso conforto. Ou seja, são palavras que expressam algum tipo de sensação agradável. Mas o Kafka rompe essa relação. Ele destrói essa relação. Ou, pelo menos, causa um profundo estranhamento quando utiliza essas palavras para se referir a um aparelho de tortura. Mas é exatamente por meio desse processo, desse desajustamento, dessa desarticulação entre o termo e o objeto, que o Kafka instaura o clima de irrealidade na história. E vocês vão perceber que cada elemento da narrativa reforça essa atmosfera estranha. O fato do oficial e do explorador conversarem em francês,
né? É uma língua que os outros dois personagens, o soldado e o prisioneiro, não entendem, transforma esses dois últimos em marionetes insignificantes. E toda a descrição da máquina é feita do mesmo jeito que um guia turístico que está aí apresentando uma obra de arte ou uma maravilha da natureza ou da arquitetura. Né? O oficial fala como se ele estivesse aí desempenhando uma função nobre, né? Da qual ele pode, inclusive, se orgulhar. Vejam que a descrição da máquina ela se prolonga. E esse prolongamento cria uma pompa que não existe nas execuções reais. Uma execução é sempre feita de forma fria, de forma impessoal, com gestos mínimos, calculados, de maneira que a execução seja despersonalizada, exatamente para mostrar que quem cumpre a sentença de morte, o carrasco, segue uma ordem do Estado, mas não tem nenhum comprometimento pessoal com aquilo. Ou seja, o carrasco age como se o Estado fosse uma entidade que paira acima dos homens. Quer dizer, quando, em que momentos da nossa história, os julgamentos, as execuções foram usados como espetáculo? Sempre nos períodos revolucionários, quando o grupo vitorioso, que agora controla o poder, precisa demonstrar força, né, e inibir, por meio da execução pública, os seus possíveis opositores. Acontece que o Kafka considera o Estado uma instituição especializada em oprimir o cidadão. Então, para denunciar a vileza do Estado, os crimes do Estado, para denunciar o poder absoluto do Estado, ele coloca, né, esse oficial de comportamento exagerado, né, de comportamento passional. Exatamente para, ampliando a presença humana, né, mostrar que, na verdade, os homens é que são responsáveis pelas decisões do Estado. Homens, inclusive, que são capazes de planejar e de realizar uma execução, né, como se isso fosse uma forma de arte. Homens que matam seus semelhantes, não só com alto senso de dever, mas com nítido prazer. Esse comportamento do oficial também fica claro quando ele fala a respeito do antigo comandante, que inventou a máquina. É como se ele estivesse descrevendo um humanista, né? Um sábio da Renascença. Outra questão importante: quando o oficial descreve o rastelo, né, que é a parte da máquina que vai escrever a sentença no corpo do condenado, ele diz que não pode ser uma escrita simples. Né? Por quê? Porque a máquina não deve matar assim de imediato, mas precisa levar, em média, umas 12 horas. Então, para fazer a execução durar tanto tempo, é preciso que a escrita tenha muitos floreios, né? De maneira que ela só cubra o corpo numa faixa estreita. E o resto é destinado aos ornamentos, aos enfeites da escrita. Ou seja, a máquina repete os floreios do discurso judicial, repete a retórica judicial. Quem é advogado ou quem já teve a oportunidade de ler um processo sabe do que eu estou falando. O poder judiciário ele tem a sua própria retórica. O Estado submete os que violam as suas leis utilizando um discurso que tem um palavreado próprio. Um palavreado muitas vezes incompreensível para o cidadão comum. Para o Kafka, esse discurso ornamentado esconde a opressão, esconde a morte. É como se o Estado agisse de forma direta,
mas utilizando recursos metafóricos, né, enviesados, oblíquos. Então, para denunciar essa retórica oblíqua, enviesada, o Kafka faz o quê? Ele torna tudo literal. É como se ele retirasse o véu de metáfora que cobre a lei, que cobre a opressão do Estado e tornasse tudo concreto, exato. Não se trata mais de proclamar ou de publicar nos termos da lei uma condenação que pode parecer impessoal, que pode dar a impressão de não ter efeito real sobre a vida das pessoas. Mas se trata de mostrar o que toda condenação realmente faz. Escrever a condenação no corpo do condenado. Ou seja, tornar claro o que a lei faz de forma oblíqua, de forma disfarçada. Trata-se de não só fazer o condenado sofrer a punição, mas fazer com que ele introjete a sentença. Por isso, Kafka transforma a sentença em parte do próprio condenado. Quer dizer, nós estamos então diante da opressão perfeita. A lei se torna parte do corpo de quem vai ser executado. A história toda é uma grande metáfora que trata da opressão. Vejam que quando as posições se invertem, quando o oficial deita na máquina, o que acontece? Os outros personagens começam a agir como se fossem crianças. Quer dizer, é como se as pessoas que se libertam do jugo do Estado se tornassem puras novamente, ou inocentes. E também é perfeito que, quando as posições se invertem, a máquina pareça enlouquecer. É muito interessante. Mas é claro, quer dizer, a máquina é a representação do Estado. E o Estado não pode aceitar que uma parte dele, ou seja, o oficial, se submeta a uma execução. Por quê? Porque isso comprovaria a injustiça, comprovaria a ineficiência do Estado. Então, quando a sua lógica é invertida, o Estado enlouquece. Há a cena em que as engrenagens começam a saltar de dentro da máquina, como se elas estivessem enlouquecidas. Bom, essa cena pode ser lida também como uma representação dos sistemas políticos que se acreditam aí poderosos para controlar absolutamente tudo, mas que em algum momento, às vezes por um motivo simples, podem desmoronar. Vejam, eu não tenho aqui nenhuma intenção de esgotar o sentido da narrativa. Até porque, como diz o Gunther Anders, as histórias do Kafka, elas estão aí fechadas com várias chaves ao mesmo tempo. E o leitor corre o risco de não conseguir abrir a porta, mesmo quando tem todas as chaves na mão, porque é humanamente impossível usar todas as chaves ao mesmo tempo. De qualquer forma, o importante é perceber que as verdades no Kafka nascem de uma deformação. É um autor que trabalha com inversões, com deformações, com deslocamentos de sentido. Quando vocês lerem A Metamorfose, que também faz parte do livro, vocês vão ver que o Kafka, mais uma vez, trata o absurdo de maneira trivial, como se as pessoas acordassem todos os dias transformadas em insetos. Mas quando Kafka transforma aquilo que é loucura em algo comum, o que ele faz? Ele potencializa a sua denúncia a respeito da loucura do mundo. O Kafka também cria o que o Anders chama de trivialidade do grotesco. E faz isso inoculando estranhamento no real, no que é
rotineiro. Então, o espantoso é tratado como algo despojado de espanto. A loucura se institui no mundo, deixa de ser exceção e se transforma em regra. Os homens deixam de ser homens e se transformam em meras funções. É claro que uma literatura assim pode nos levar a ver o Kafka como alguém sufocado pelo pessimismo. Um escritor para quem o sentido de viver se perdeu. Um escritor que se desesperou do homem. E para quem, então, a única realidade possível é formada aí por experiências negativas, experiências de horror, de frustração, de derrota. Bom, o problema dessas interpretações é que elas não compreendem a questão que a literatura moderna se coloca, no sentido de um autoquestionamento permanente. Nós precisamos entender que, quando a gente lê Kafka, nós estamos, junto com ele, lutando para escapar dos sistemas ideológicos fechados. E estamos diante de um escritor que experimentou a angústia como raríssimos escritores experimentaram. No entanto, precisamos perceber que o ponto mais fundo, o ponto mais escuro do desespero, também pode ser o ponto de superação, o ponto de esclarecimento, quando você encontra a luz. Há várias passagens nos diários do Kafka que mostram um homem sempre em busca de um sentido para a vida. Num trecho em que ele se refere à história um médico rural, que não consta dessa antologia, o Kafka diz que ele retira dessa história uma satisfação passageira, mas que ele só pode ter a felicidade se ele elevar o mundo ao que é puro, ao que é verdadeiro, ao que é imutável. É por isso que a minha impressão é de que o Kafka busca uma transcendência que ele não consegue compreender. E que, por não compreender, ele não alcança. E por que eu penso isso? Porque é impossível que as leituras que ele fazia, do Pascal, do Kierkegaard, não o tenham influenciado de algum modo. Essas leituras de autores cristãos certamente contribuíram para os seus questionamentos, para a luta interior que ele já vivia, pressionado, como eu disse no início do vídeo, por inúmeras forças culturais. Aliás, vejam nesse sentido que o Karpov fala a respeito da questão religiosa em Kafka, principalmente o que ele diz no A Literatura Alemã. As questões levantadas pelo Karpov fazem lembrar o que um amigo do Kafka, o Gustav Januk, escreveu num livro chamado Conversas com Kafka. O Januk conheceu o Kafka em 1920, quando era um jovem aí de 18 anos. E 20 anos depois desse primeiro encontro, escreveu esse livrinho, em que ele recorda os diálogos, as conversas que ele manteve com o Kafka. E a autenticidade, a veracidade dessas anotações foram confirmadas não só pelo Max Brod, que é o testamenteiro do Kafka, mas também pela Dora Diamant, que foi a companheira do Kafka nos seus últimos meses de vida. E é com um trecho desse livro que eu quero encerrar o vídeo de hoje. Um trecho que mostra como nós não podemos simplificar o drama interior vivido por um escritor. Porque simplificar esse drama é também simplificar a sua literatura. Nesse trecho aqui do diálogo que eu vou ler, os dois amigos conversam a respeito do dadaísmo.
Vamos ver então o que acontece nessa conversa. O Kafka vira e diz: o dadaísmo é uma doença. O espírito está com os rins quebrados. A fé está quebrada. O que é a fé? Pergunta o Janok. Quando temos fé, não podemos defini-la. E quando não a temos, a sombra da ausência de graça pesa sobre a definição que damos dela. Consequentemente, o crente não pode falar e o incrédulo não deveria. Na realidade, os profetas só falam dos pontos de apoio da fé e jamais só da fé. E o Janok continua: a fé fala por sua boca e cala-se sobre si mesma. É isso, diz o Kafka. E Cristo? Pergunta o Janok. Kafka então inclina a cabeça e responde: é um abismo repleto de luz. É preciso fechar os olhos para não cair nele. Max Brod está escrevendo uma grande obra sobre paganismo, cristianismo e judaísmo. Talvez meu diálogo com esse livro venha a trazer-me alguma claridade. Espera tanto desse livro? Pergunta o Janok. E o Kafka responde: não somente do livro, mas de cada instante. Esforço-me para ser verdadeiramente um candidato à graça. Espero e olho. Talvez ela venha, talvez não. Talvez esta espera, a um só tempo calma e inquieta, seja o anúncio da graça, ou então a própria graça. Não sei. Mas isso não me preocupa. Durante esse tempo, fiz amizade com minha ignorância. Percebem? Percebem como simplificar a literatura do Kafka, né? Ou fazer vista grossa às suas contradições, aos seus autoquestionamentos, né? É um erro muito, muito grave. Né? É um escritor complexo e que merece uma leitura que esteja, né, à altura da sua complexidade, das suas interrogações. Tá certo? Muito bem. Esse foi o nosso vídeo de hoje, meus caros. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima entrada de ano novo. Tá? Nós vamos nos rever agora só em 2019 e desejo que vocês comecem muito bem o ano. É isso. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro.